Então quer dizer que a FTX está querendo regulação, regulamentação, proibição, censura a endereços de Bitcoin, criptomoedas e afins, né? Eu vou falar minha posição sobre isso e caso você não seja inscrito, se inscreve para me ajudar aqui no canal e tudo isso que você já sabe, né? Então saiu uma notícia que o dono da FTX, o Sam Bankman-Fried, está querendo censurar alguns endereços para que esses endereços nunca mais transacionem com ninguém, que esses endereços sejam proibidos de fazer coisas, porque são endereços ruins, né? São bad endereços, né? E, cara, não faz muito sentido, porque, assim, quem roubou, quem fez alguma coisa de errado, tem que ser censurado? Tem, eu concordo com isso. Mas só que você pegar e dar poder para as corretoras, para o Estado, de censurar quem eles quiserem, com uma desculpa, ah, não, é um endereço ruim, então tem que ser censurado, tem que ser proibido. Então vamos proibir para o bem da comunidade cripto, né? A comunidade cripto, principalmente de Bitcoin, Ethereum, Monero, eles já fazem isso, né? Tanto é que no Bitcoin teve a BIP 119 para proibir alguns endereços de receber Bitcoins, né? Que essa BIP 119 que não passou, era tipo assim, eu tenho um Bitcoin, eu rodo um nodo aqui, eu poderia escrever uma linha de código falando assim, ó, esse Bitcoin aqui não pode ir para essas carteiras, né? Mas quando eu transferisse o meu Bitcoin para uma pessoa que não está sancionada, ele poderia transferir para carteiras que eu não gosto. Não passou, por quê? Porque uma coisa assim que é uma ferramenta para proibir certas pessoas poderia vir a ser uma ferramenta que censurasse todas as pessoas, né? Só quem fosse do governo ou donos de corretora, amigos da corretora que poderiam transacionar, né? E saiu essa notícia do Sam Bankman-Fried falando que tem que sancionar, que tem que regulamentar, e é só uma regulamentação contra quem está errado, né? Essa coisa de regulamentação contra quem está errado, a gente já ouviu muitas vezes em todas as épocas do mundo, né? O político fala assim, ó, isso aqui, essa censura aqui é para o seu bem, a gente tá vendo isso aí no Brasil, né? Essa censura aqui é para o seu bem porque esses canais aqui, essas pessoas, elas estão falando coisas erradas, né? E aí eles regulam todo mundo para ninguém falar nada, né? E você regular as criptomoedas até um certo ponto, assim, para que as pessoas que fazem merda sejam perseguidas, sejam capturadas, né, sejam processadas, devolvam o dinheiro, é uma coisa muito boa, né? A gente viu o hacker do Lapsus se ferrando, ou do Grupo Lazarus se ferrando, isso aí é uma coisa muito boa. Mas a própria comunidade dá um jeito de fazer isso e entrega tudo de mão beijada para as autoridades, né? Agora você dá poder para o governo e para as corretoras de criptomoedas fazerem isso, é uma coisa que não vai voltar. E eu vi a notícia no portal do Bitcoin, né? E teve a mesma notícia em outros portais falando que já tem gente revoltada com a FTX porque fala que isso aí é uma clara censura. E eu sou um hater do Sam Bankman-Fried, né? Algumas pessoas já perceberam isso, que eu acho muito interessante, curioso, né? No mínimo, um cara que saiu do nada, virou o dono da segunda corretora maior de criptomoedas do mundo, e o seu patrimônio ele dobrou, triplicou, fez milhares de vezes em um curto espaço de tempo, fazendo trade. Cara, isso aí eu acho meio difícil, né? Beirando impossível. Só se ele fosse um BNF da vida, ou ele tivesse HFTs previamente. Para você ter HFT, você tem que ter muito dinheiro, né? E ele fala assim que ele é um regulamentador, ele é um defensor da regulamentação, que essas listas aí tem que ser rodadas por aí para que as corretoras e os governos tenham parte nisso, que eles consigam regulamentar todo mundo, que isso aí é vital para a indústria de criptomoedas. E isso aí, o que vai acontecer no futuro? Vai acontecer que moedas como Monero, como a Zcash, essas moedas de privacidade, elas vão ganhar cada vez mais notoriedade e cada vez mais importância. A Monero toda hora tem atualização, é que ninguém fala de Monero, né, aqui no Brasil principalmente. Mas a Monero está tendo um monte de atualização porque eles já estão começando a ser sancionados por aí e ninguém fala sobre isso. E você não vai conseguir rastrear Monero, Zcash e tudo mais. E esses grupos criminosos já estão migrando para Monero e Zcash. E aí como é que você vai sancionar um endereço de Monero se você não sabe qual é o endereço de Monero? Aí você vai censurar todos? Você não consegue achar todos. Então isso aí vira uma bola de neve que vai só dificultar para as pessoas que usam criptomoedas de uma forma que é uma fair use, né? Uma forma justa de usar criptomoedas. E o Sam Bankman-Fried, ele tem que, sei lá,
acertar alguma coisa na vida dele, porque ele só fala coisa de vamos regular, ele é a favor de aumentar taxas de corretoras, ele tá tentando comprar a Voyager, que deu golpe em um monte de gente, né? Tem muito cliente. A Celsius, a True Arrows Capital, comprou a BlockFi, né? A famosa BlockFi aí que as pessoas no Brasil conheceram. E, e o pessoal pensa, né? Por que ele está comprando companhias que faliram, né? Ele está comprando clientes. É só isso que ele está comprando. Ele está comprando influência em cima desses clientes para que a sua base de fãs, a sua base de aceitação só aumente. E como eles caíram meio que num golpe, né? Por causa da Terra Luna, ele vai ter essa carta livre para regular mais e mais e tentar virar o líder de mercado, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um abraço, fiquem com Deus e não confiem no Sam Bankman-Fried. Eu não gosto desse cara não, hein? Valeu!